Olá, sou Renato Firoldi. Eu sou Vini Baggio e hoje estamos aqui com a honra, de estar aqui com o chefe Lohan. Renato aqui nesse podcast aqui, o Food Tech Talks, onde a gente fala um pouco dos bastidores de toda a história, de todas as curiosidades que o pessoal quer saber sobre esse segmento riquíssimo que é o food service. Então, chefe, por favor, se puder falar um pouquinho sobre você. Então, boa noite a todos. Contente de recebê-los aqui na minha escola de cozinha, né? Escola Laurent. Eu sou o chefe Laurent Suodo, francês, radicado no Brasil desde 1980, na verdade 15 de dezembro de 1979, portanto estou fazendo 42 anos há pouco tempo, né? E uma carreira que eu desenhei no país, nunca saí do Brasil para ir para outro país depois, eu sempre fiquei aqui, sequer voltar para a França, não é? Na minha terra, aonde eu nasci, mas eu tenho mais tempo de Brasil hoje que de França, então fica difícil às vezes saber se eu estou de lá ou daqui, né? E minha carreira que se desenhou com chefe para o senhor Paul Bocuse, que era o maior chefe do mundo na época quando eu vim para cá. E depois tive o restaurante Laurent no Rio de Janeiro, depois o restaurante no Laurent em São Paulo, e depois a escola Laurent, que está completando 22 anos, né? Inauguramos em 2000. E aí vai meus 65 anos já completados. Mas beleza, né? Prazer recebê-los aqui. É todo nosso. Estamos aqui exatamente na escola Lohan, né? Gravando esse podcast. É um grande prazer estar aqui. Gostaria de saber de você, qual a diferença entre a escola Lohan e o Instituto Lohan? O Instituto, Renato, ele foi criado há pouco tempo, já tem uns 5 anos, na verdade. O Instituto seria uma iniciativa voltada para os jovens. Eu sempre falo jovem porque eu acredito muito na juventude, né? Que é uma profissão muito difícil a nós, que eu aconselho a começar muito novo. Por isso que eu falo sempre em relação aos jovens. O Instituto ele é direcionado para trazer formação para os jovens justamente que vêm de região complicada, vamos dizer, de baixa renda, vamos dizer assim. Mas o Instituto não é para entrar em competição com outras escolas que tem por aí. Ao contrário, o Instituto tem seu formato, dentro da minha cabeça, ideia minha, que eu chamo como centro de formação. Eu acredito profundamente na formação e na atuação. Então, não há como dissociar ensinar e atuar. Então, a relação comercial dentro do processo de formação do jovem, hoje, em 2022, é mais que real, não é? E por isso que o Instituto teria essa veia, vamos dizer, direcionando a formação para jovens que querem inserir nessa profissão, sabendo que eles não vão atrás de um diploma, eles vão atrás de uma experiência de vida onde eles vão aprender e trabalhar. E quando se trabalha, tem que ter uma remuneração. Então, é um modelo que eu espero ainda conseguir colocar um instituto em prática aqui nesse país, onde tem que ter a participação efetiva da iniciativa privada, né? Eu sou que não acredita nas iniciativas governamentais, não só aqui no Brasil, como na França. Eu acho que esse modelo do governo se meter em tudo já é ultrapassado, principalmente no que diz respeito à formação de técnico, tá? Em compensação, o mercado, por si só, precisa de gente, precisa de mão de obra, precisa de técnico, e por isso que o Instituto, que eu almejo, se um dia tiver que realmente atuar, nascer no Brasil, tem que ter a participação das empresas privadas, que por si, elas vão ter todo o direito a auditar, a ver se realmente o dinheiro aplicado está sendo direcionado de uma forma adequada, não é? Porque os jovens que poderiam entrar no Instituto Laurent, obviamente que teria que passar por um processo seletivo.
não é? Quando eu falo seletiva, não é só simplesmente por uma questão de baixa renda. E se a pessoa realmente tem ânimo, tem fome de realmente se tornar alguém na vida, está a fim de aprender, né? E você consegue fazer um levantamento das suas capacidades mínimas, gestuais e pessoais, para ver se realmente ele pode inserir dentro desse conceito, dessa formação. Então, isso é o Instituto Laurent. A escola, que está aí há 22 anos, fazendo seu papel, direcionando a um público, vamos dizer, que paga, portanto, o setor privado também, obviamente, mas pessoas que geralmente são do setor da food service, restaurante, bar, hotéis, catering, buffet, enfim, essas coisas todas, pessoas que vêm do Brasil inteiro e que realmente vêm atrás de uma complementação de seus conhecimentos, ou aprimorar seus conhecimentos, e vêm e pagam para fazer curso aqui na escola. Então, são duas iniciativas bem diferenciadas, mas que pode se complementar em determinado momento. Né? Voltando para o Instituto, né? Esses recursos são editais que o Instituto pode participar de edital, no caso, para abertura de crédito, para fomentar aí... Óbvio. Sabe, Renato, eu acho que eu sempre fui um cara, na verdade, muito pragmática, mesmo se alguns acham que eu sou idealista. Você tem que ter ideal na vida. Mas o ideal, para mim, ele é um sonho que você quer alcançar. Desculpa. Mas ele tem que ser condizente com uma realidade. E aí vem a questão do pragmatismo. O pragmatismo, hoje, é o que nós falamos. Quer dizer, as empresas precisam hoje de mão de obra, e não só no Brasil. Você tem uma ideia, hoje no meu setor, na França, hoje são 700 mil vagas a ser preenchidas em cozinha, em garçom, em hotéis, as coisas todas. E aí, óbvio, se quiser depois, a gente pode até se perguntar por que não tem preenchimento. Assim. Mas quando essas empresas vão procurar no mercado gente formada, não encontra. Então, no mínimo que a gente pode pensar é que o modelo herdado pós-guerra sobre a formação, onde o governo se mete na formação técnica, no mínimo é questionável. E do outro lado, a gente tem um mundo onde você tem uma concentração de dinheiro cada vez maior. Não é? Isso não sou eu que estou falando, são as pesquisas. Os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E a classe média que paga o pato e que paga a conta. Então, como que a gente pode tirar o dinheiro realmente da concentração, não é? Que é óbvio que tem no mundo. Tem que levar essa concentração para melhorar o mundo. Não tem outra saída, senão nós vamos para bater no muro. Talvez não para a minha geração, nem a sua, mas para teu filho que está aqui, certamente. Se realmente nada está sendo feito para reverter esse processo, educação, porque formação é educação. Sim. Tá? Formação é educação. Então tem que ter realmente uma participação efetiva do setor privado, aonde há uma concentração de dinheiro muito grande. A gente pode falar de representação de Nasdaq, do CAC 40 na França, que são as grandes empresas que tem na França. E por que não tem uma legislação que permita realmente uma canalização melhor desse dinheiro para o mercado de trabalho, confiar nos grandes profissionais que tem? Eu não falo por mim, eu não falo só por mim. Eu falo porque temos grandes profissionais do Brasil, temos grandes profissionais no mundo inteiro e que poderia acolher dentro de um restaurante um programa de formação de aprendiz, não é? Paralelamente com uma participação talvez governamental, dando simplesmente, não é, a complementação teórica que esses jovens têm que adquirir. Mas é triste, que eu vou te dizer, mas tem hora que eu acho que, como são um sistema que custa barato, não interessa, né? Você me conhece um pouco, eu sou um cara extremamente político, não vou esconder, eu estou com 65 anos, eu acho que eu tenho todo o direito a me expressar do jeito que eu quero, e principalmente porque hoje eu posso dizer, se
Eu estou ciente que eu tenho um papel muito grande nesse país. Eu ajudei muitos jovens brasileiros a se tornar o que eles são hoje. Nunca fui pedir nada ao governo nenhum. Portanto, eu posso falar com muita tranquilidade, porque eu prego por uma coisa: liberdade. Eu nasci num país que, se as letras são liberté, égalité, fraternité, mesmo se aí a gente pode questionar muita coisa, mas tem uma coisa que para mim está acima de tudo: liberté. Liberté de expressão, liberté de atuação e liberté de pensar. E quando você tem um dom que Deus te deu, né, por razões e outras que são inquestionáveis, de você ter essa capacidade de ensinar e de atuar numa área que você ama, então quero ver alguém me contradizer, não é? Porque é uma injustiça, né? E que eu vivo todos os dias, porque eu recebo aqui jovens que não têm condição de pagar um curso. Eu transformei esses caras a ser grandes profissionais. Eu transformei esses caras a ser grandes cidadãos. Como? Pela dedicação, pelo trabalho, por estar junto com eles. Não foi por pedir verbas, não foi por pedir dinheiro, não é? Porque aí tem justificativa depois, não é? Do outro lado. Não, tem toda uma moeda de troca. Né? Tudo é moeda de troca. E vão dizer, não, mas o governo investiu X milhão, mas ninguém sabe para onde que foi, né? Isso que eu falo, isso não é uma situação específica ao Brasil. Infelizmente, em vários países. E o país de onde eu venho, infelizmente, também isso acontece. Então tem que ser revisado a visão da formação dos indivíduos para realmente tornar uma sociedade um pouco mais justa, sem dúvida. E aqui na escola Lohan, né? O que você realmente ensina? Qual é o início, o princípio para que um aluno venha se iniciar? Aqui, obviamente, devido a minhas origens de nascimento, né? Por ter nascido numa terra que se chama França, e ter iniciando minha profissão neste país, mesmo se eu tenho origem estrangeira, né? Meu avô, do parte de mãe, era irlandês. Da parte do meu pai, mais longe, tem um pé na Itália, certamente. Então, eu sou um produto cidadão francês que eu brincava com minha mãe que nasci na França por acidente, né? Ela não gostava muito quando eu falava isso, mas é verdade, né? Imagine se meu avô tivesse pego o navio e foi para os Estados Unidos, né? Hoje, talvez nem cozinheiro eu seria. Mas eu nasci num país, na França, que tem realmente como destaque a sua gastronomia, a sua cozinha, quer dizer, o setor da alimentação como um todo. E não por ter aprendido, obviamente, a cozinha francesa com uns professores, mestres extraordinários. O último foi aquele que realmente me mandou para cá, Paul Bocuse. Eu não teria, na minha escola, como não ensinar os embaseamentos que eu falo de l'école française, da escola francesa. Eu sempre falo assim para meus alunos quando eles vêm para cá, quer dizer, fazer curso, que tem um curso nosso que realmente é muito bom, todos eles são bons, mas tem um que se destaca particularmente, que justamente aborda métodos e processos e conhecimento. Que a cozinha não é arte, a cozinha é ciência. A cozinha é uma ciência aplicada. En français, on dit une science appliquée. Não é? Portanto, ela tem uma reflexão. E a escola francesa tem essa história nela. Tanto que é um dos poucos países que tem uma liturgia, talvez a maior liturgia existente em gastronomia e culinária seja da França. Né? Vem lá dos tempos antes da Idade Média. Mesmo se a Catarina de Médici teve sua intervenção, aquelas histórias todas, que eu não vou negar isso aqui, obviamente. Mas aqui nós ensinamos realmente métodos e processos baseados na escola francesa. Eu volto a dizer, portanto, reflexão profunda, que a partir do momento que o aluno assimila esses conhecimentos profundos, ele tem como aplicar depois na cozinha que bem desejar. E aí colocar-se a sua identidade dentro do prato, a sua identidade cultural. Mas por se tratar de uma ciência, a ciência ela é aberta, ela é globalizada.
não é? Depois, a intervenção dos produtos é uma coisa localizada, ou até regional, ou micro-regional. Então, isso é muito importante entender muito bem que, querendo ou não, a história fala, não sou eu, que a escola francesa é fundamental dentro de um processo de uma cozinha de cultura ocidental. Cultura oriental é outra história. Cultura meio oriental, do Oriente Médio, essa é outra história. Estamos falando da cultura ocidental. E nós somos ocidentais. Muitos de nós, latinos ou judeu-cristãos, que eu acho que realmente tem uma raiz profunda dentro dessa história, que tem que ser preservada. E a escola francesa soube colocar isso dentro de um processo de reflexão muito grande, que leva, volto a dizer, a cozinha é uma ciência, antes de mais nada. Alguns gostam de dizer que é arte, porque isso é muito bom. A partir do momento que você é arte, você faz do cara que atua um artista, e aí ele se pega o jogo, e aí é perigoso. Muito bem. Muito bom. E o chefe fez isso, né, também, com todo esse fundamento que você tinha da França, né, da culinária, quando você chegou no Brasil, você aplicou com ingredientes, né, e até hoje aplica com ingredientes Exatamente. regionais, né, então Exatamente. Puxou essa ciência, o fundamento da ciência e transformou em algo bem regional. Exato, eu sou conhecido, obviamente, como um dos chefes que mais incentivou essa assimilação dos produtos brasileiros dentro de uma concepção de uma cozinha sofisticada, vamos dizer assim. Você tem alguns retratos aqui em volta de vocês, né? Eu acho que são duas coisas que são importantes nesse processo. A bagagem da aprendizagem que você tem, tá? Então, essa bagagem, ela tem uma relação com os ensinamentos recebidos, quem te ensinou a trabalhar, aquela coisa toda. E depois, no meu caso, quando chega num país como o Brasil, você tem que ter a humildade de se posicionar perante o que essa terra te oferece. Então, o olhar que você tem é um olhar, vamos dizer, de respeitabilidade a uma natureza que você não conhece. E você se aproximar não só dessa natureza, assim, meter na cara, vamos dizer assim, na feirinha, essas coisas todas, mas das pessoas que estão na tua volta. E a minha experiência pessoal, a minha história é muito forte para isso, porque os cozinheiros que me receberam na época, quando eu vim no restaurante do Sr. Paul Bocuse, em 1980, 99% era nordestina, dos quais a maioria era analfabeta. Mas eles tinham, como que eu te diria, uma felicidade a me levar para conhecer um na casa deles, um na feirinha, porque eu era um cara novo, eu tinha 23 anos. A maioria tinha quase a idade do meu pai, né? E eles queriam que eu fosse lá num domingo almoçar com a família deles. E eu fui, porque para mim estava tudo bem, tranquilo. Foi lá em Nova Iguaçu, em Belfort Roxo, porque era no Rio de Janeiro, no Morro na Rocina. Eu não estou dizendo para me vangloriar, não, mas é ali que eu conheci a mandioquinha, ali que eu conheci o sarapatel, quando me levaram na Feira de São Cristóvão, que eu comi o caju cortado com sal, com uma cachaça. E aí você tem que ter primeiro você está num grupo, você se sente bem com o teu grupo. Eu era o chefe deles, imagina. E você tem a humildade de dizer, eu não conheço essa terra não é minha, mas eu estou aqui para cumprir um trabalho, então eu vou ter que me posicionar para realmente usar da melhor forma possível os produtos que estão chegando na minha mão, porque os produtos importados não existiam na época, né? Então, foi uma reação, eu diria, normal que eu tive, não foi premeditada, de dizer, não, eu tenho que conhecer. E aí ver a postura de humildade em relação a uma situação como essa, sem esquecer a bagagem cultural, profissional, técnica que você estava carregando naquele momento. Eu fico imaginando o desafio seu, né? Claro. Não ter
os ingredientes da França aqui no Brasil. Exato. Né? Que era o dia a dia, né? E cite para nós assim um pouco das adaptações. Eu acho que, viu, Renata, a primeira coisa que eu percebi que não adiantava eu esperar ter um produto da França, porque não chegava, e se tinha um similar, estava abaixo da qualidade do que eu conhecia. Então, você tem que realmente direcionar a conhecer os produtos de qualidade existentes, que não é possível que não tinha produto de qualidade. E logo descobri que os produtos de qualidade eram os produtos do mar, frutos, né? Que de sabor, pela maioria, desconhecido por mim, e de que forma eu poderia adaptar tudo isso, né? Como descoberta, então. É claro, e quando eu fui conhecer o tucupi em 1982, o cupuaçu em 82, foi graças, inclusive, há pouco tempo eu soube que esse senhor já não está mais nesse mundo, mas que era o proprietário da empresa Cisal, que era proprietário do prédio do Hotel Meridian do Rio. Eles tinham fazenda no Pará e me trouxeram esses produtos porque já perceberam que eu era curioso e que eu queria conhecer. Então, foi ali. Eu acho que a curiosidade também... Eu acho que a curiosidade é importante, mas o respeito também é muito... Quer dizer, jamais um cozinheiro pode se colocar acima do produto. Chefe Laurent, eu fico imaginando também a falta de tecnologia na época, né? Pois é. Porque hoje nós temos tudo tecnológico, né? Mas os fornos, eu vou te citar uma coisa, Renato, que eu nunca falei isso numa entrevista. Em 1985, eu fui convidado para chefiar o restaurante Le Cirque em Nova York. Estamos falando de janeiro de 1985. Eu já sou chefe do Saint-Honoré no Hotel Meridian. Eu tenho apenas 27 anos, portanto, 26 anos e meio. Considerado já um dos 10 melhores restaurantes de hotel do mundo, 1984. E aí me vem esse convite. Quer dizer, o Paul Bocuse, obviamente, fomentou isso. E falou, Laurent, agora se quiser, você vai para Nova York para chefiar o Le Cirque. Que, naquele momento, em Nova York, é o restaurante number one. Né? E depois de 2 almoços insistentes pelo dono do restaurante, me levaram para conhecer a cozinha. Eu fiquei assustada. Estou na cidade de Nova York, que não é Nova York de hoje. Se você pega YouTube, você vai ver o que era Nova York em 1983, 84. Não era bonito, hein? Tanto que você andava na rua, o concierge do hotel falou, cuidado para não ser assaltada. E aí eu me deparei com uma cozinha que era muito abaixo a nível de equipamento do que eu tinha no Saint-Honoré, no Hotel Meridian, naquele momento. Bom. Acredite se quiser. Isso, eu falo isso e eu fico triste no mesmo tempo, porque hoje, óbvio, se você vai em Nova York, nesses restaurantes mais cobiçados, as cozinhas dão de 10 a 0 no que nós temos em termos de equipamentos aqui. Então demonstra que realmente o Brasil parou no tempo, enquanto eles foram para frente. Então não me pergunto por quê, porque eu não estou aqui para responder em relação a isso. Mas simplesmente eu te falo que minha cozinha do Saint-Honoré do Hotel Meridian 1984 era mais bem equipada que a cozinha do melhor restaurante de Nova York, onde eu tinha sido convidado para chefiar. Muito bem. Chefe, gostaria, e é uma curiosidade minha, apesar de ter lido os seus livros, mas também quem está assistindo a gente quer saber quais são os pratos principais com a sua assinatura que você tem mais paixão realmente e que você jamais vai deixar esquecido e deixar um legado aí para a alta gastronomia. Eu acho que se você fosse perguntar para os caras que trabalham comigo, eles vão responder melhor para você que eu. Mas, bom, tem alguns como a moussine de mandioquim com caviar, o nhoque de milho verde com gratin de molho parmesano, sabayon parmegiana, tem o peito de pato assado com semente de coentro e mel, que agora tem o Rafael, que estava justamente na Netflix,
está fazendo no seu restaurante, na minha homenagem, enfim. Tem a creme de aipim com maracujá que está ali, eu estou olhando aqui pela fotografia dela. Você tem a torta que nós fizemos, que eu chamava Ouro Preto, né, que é muito bonito, que eu fiz um trabalho em Ouro Preto na década de 90, e aí essa torta foi criada lá com abóbora, com um traçado de legume que representa um pouco esse traçado que você tem nas cadeiras, né? Que o pessoal fazia nas calçadas, e sempre com a intervenção de alguns dos meus caras, por exemplo, que me deu essa ideia era o Alexandre Bandeira, que foi um dos meus sous-chefs, que era um cara extraordinário, que depois largou a cozinha e se tornou reparava os vitrais das igrejas, você vê? O Paulo Carvalho, que foi meu sous-chefe no Santo Honoré, que quando eu fiz o nhoque de milho verde, falou, por que não... Eu chamava de quenella. E quenella, em francês, não significa nada para o brasileiro. Então, ele falou, por que não chama de nhoque? Na hora que a gente botou nhoque, aí vendeu igual a água, né? Então, são vários, assim. Agora, ultimamente, a gente fez... Porque eu não paro, né? Que nós servimos ontem, por exemplo, que eu chamo consomé quinhapira, que eu acho sensacional, com atum que a gente enrola em finas lascas de nabo e tostada, alta temperatura e servida com uma folha de peixinha, com um limão caviar. Enfim, são tantos, né, que eu não posso lembrar de todos, porque são muitos. Água na boca aqui já. São muitos. Só de imaginar. São muitos, né? Mas todo esse trabalho de leitura, de pesquisa, sempre pesquisa relacionada aos escritos do passado. Para mim, o passado é fundamental dentro da minha vida pessoal. Eu não consigo dissociar a tua criatividade, se realmente ela é existente, tem um embaseamento de algumas coisas que foram escritas lá muito longe, né? Então, esse processo de reflexão ele está sempre aí presente no meu trabalho, evitando plagiar ou copiar dos outros, né? Isso eu não gosto, né? E você, falando de plagiar, você já teve alguma a surpresa desagradável? Sim, claro. em plágio de algum prato seu? Mas eu te diria que o desagradável, a gente fica um pouco chateado, né? Mas porque se alguém quer fazer uma receita, por exemplo, o molho manjar, que foi criado em 1982, se põe isso no cardápio, óbvio, a gente não tem a propriedade individual, é de ordem de propriedade pública, não é as receitas. Então, mas pelo menos que o chefe tenha a decência de dizer receita original do chefe Fulano Citrano. Homenagear, né? Quiser só dizer que, ok, eu fiz porque eu gosto, mas eu acho que basta ter isso. Mas faz parte do jogo. Quem fica mais danado com isso é minha esposa. Pô, já que a gente entrou numa pergunta mais polêmica, vamos numa outra também. Uhum. Acredito que você tenha feito algumas releituras de pratos com ingredientes nacionais. Sim. E que deve ter incomodado alguns outros chefes. Sim. Ou franceses mesmo. Eu acho que alguns... Eu sou um gringo, né? Sempre seria gringo, né? Então, óbvio que alguns, eu diria, chita, que sejam profissionais ou jornalistas brasileiros, não engola muito bem que um chefe francês gringo, eu assuma, com toda a tranquilidade, de se envolver talvez com uma parte da cultura local, mas eu volto a dizer naquele que eu falei naquele momento, e por que não? Muito melhor se envolver com a cultura local que de querer ficar no meu canto e querer viver igual um francês. Não tem sentido. Até porque o Brasil ele é muito mais que uma cultura indígena, mesmo se ela tem seu valor, eu respeito demais, mas o Brasil é um país que se construiu de braços abertos, recebendo gente no mundo inteiro, e tornou-se o que ele é. Mesmo se é um país que também não é... Nenhum país é perfeito, na verdade, mas hoje se tornou uma nação.
essa nação, que é uma nação multicultural, multirracial, e tem que fazer com ela, não é? A cozinha brasileira, para mim, ela não tem um ícone assim, ok, a feijoada, mas você tem tantas especialidades regionais. Voltei de Recife agora, você tem o bolo da noiva, por exemplo, que lembra um pouco aqueles bolos que tem na Alemanha, quando você sabe que os holandeses passaram por lá, então tem um dedinho, tem um dedinho ali, é isso que é legal. Puxa, eu acho que tem grandes restaurantes italianos em São Paulo, tem grandes restaurantes japoneses, sabe, eu acho que tem restaurante de uma cozinha mais, vamos dizer, de conotação da região da bacia amazonense, que obviamente tem um pé na cultura indígena, ótimo, eu não vejo problema nenhum. Agora, de querer dizer que a cozinha do Brasil é representada só por uma cultura indígena, não. Porque aí vem uma narrativa, um discurso que, no mínimo, me deixa extremamente inconformado. Porque todo mundo vai ter que agora comer mandioca. Ok, que a mandioca é importante, mas eu não tenho obrigação de vincular a cozinha brasileira só com a mandioca. Mesmo se ela faz parte. Mas o país é muito mais. Então, o que nós vamos fazer que tem da Serra da Mantiqueira, por exemplo, onde você tem 12 tipos de manga, você tem tantos produtos diferenciados, tão quantos talvez que você encontra na região amazonense, que fica aqui na porta, né, de São Paulo. Não precisa viajar 3 horas e meia de avião, né? E é melhor ainda porque você é mais responsável do ponto de vista ambientalista. Então vem umas narrativas que no mínimo são inconsequentes, que não me agrada muito. Eu não me escondo para falar o que eu penso em relação a isso. Eu acho que, eu volto a dizer, o Brasil é muito mais que de querer rotular alguma coisa, né? E tem gente que gosta de rotular, né? Para poder você entrar dentro do grupo, né? E se você não entrar nesse grupo, obviamente você está fora. E quando você é gringo, ainda mais. Eu luto muito com meus caras, que são brasileiros, para fazer entender isso para eles, que a cozinha a ser executada no Brasil, ela tem que ser boa, que ela seja de consonância italiana, francesa, da Paraíba, porque temos realmente um país com regiões muito fortes, né? Regiões culturais bem diferenciadas, e isso tem que ser trabalhado com inteligência e com muito respeito, né? Eu não sinto isso nessa direção. Há uma intenção de uma narrativa de manipular, né? Em relação a um discurso que eu volto a dizer, não me agrada. Certo. E digo assim também, por um lado, ingredientes que hoje talvez seja um pouco mais difundido, mas na época, lá para a década de 80, talvez um tucupi, nem o próprio brasileiro tinha noção do sabor. Eu sei muito bem disso. Eu conto no meu livro que a primeira vez que eu fui fazer o peito de pato com tucupi, semente de coentro e mel, um senhor brasileiro me chamou me perguntando se eu era francês. Eu falei que sim. Ele falou assim: quem mandou você fazer cozinha indígena? Eu achei isso ridículo, né? Mas, enfim, de fato, as pessoas não sabiam, né? Não conheciam. E a cozinha, o que eu falo, talvez ela tenha realmente uma expressão tão genial na questão de assimilação de culturas diferenciadas, que tem que deixar as portas abertas, né? E quem não souber, procura saber. Não, interessante isso, porque você, como estrangeiro, chegou no Brasil e viu a riqueza dos nossos ingredientes, sendo que tem muitos chefes brasileiros que não conseguem enxergar. Eles ficam dentro da caixinha, do quadrado. Você não, importados, né? Você conseguiu explorar a riqueza dos nossos ingredientes. E tem muito mais. Agora,
Como você falou, Renato, os ingredientes do Brasil também não pode ser rotulado 1 ou 2 produtos. Não. Tem que ser milhares de produtos. Riqueza, né? Ontem à noite, por exemplo, fizemos eu tive um jantar com esse consomé quinhapira que eu me inspirei de um pirarucu quinhapira que foi servido, que eu fui almoçar no restaurante self-service em Manaus, com a minha amiga a Maria da Fé, que é uma grande chefe em Manaus, tá? E falei, tá aí, então vou apurar o consomé, vou fazer ele clarificado, vou entrar realmente com a farinha de Guarini de uma forma diferente, para realmente deixar meu consomé mais light. Entrei com piscar de olho de um atum enrolado em lasca de nabo e um olhar na cultura asiática, né? E ontem ainda finalizamos isso com uma folhinha que eu tenho aqui na minha horta de folha de peixinha, né? Que a gente deixou ela tostada, bem crocante, né? Quem me mostrou isso, né? Justamente foi no programa da Netflix, foi a Bel Coelho, que inclusive trabalhou comigo há muitos anos atrás. E eu achei isso uma delicadeza total, que a gente colocou ela junto com esse prato e ainda com limão caviar para dar acidez. Então você vê que tem uma mistura. Chama isso de cozinha fusion, não sei. É uma cozinha do bom senso, porque o paladar tem que estar ali, tem que ter sabor. Não é simplesmente misturar, colocar um elemento em cima do outro. Tem que ter um consenso, tem que ter realmente um equilíbrio e uma inteligência dentro da confecção do prato. Então eu acho que isso que precisa, tem que ser realmente aberto, cabeça aberta, né? Olha, é uma satisfação tão grande ter você aqui no nosso podcast, que o Lohan é chefe, já foi chefe, né, de presidentes e realezas, e gostaria que você falasse um pouco para nós. E aí, tremeu na base? Como foi isso? Essa sensação. Bom, quando você sabe quem é a pessoa, você trema. Quando você descobre depois de ter servido quem estava, aí você fala, meu Deus, né? Conta um pouco para nós. Então já teve esses 2 casos, quer dizer 2 casos, não, vários casos, mas bom, quando eu tive que servir o Mitterrand, o Jacques Chirac, em visita aqui oficial no Brasil, óbvio, você trema um pouco, né? Mitterrand com 2 guarda-costas atrás de você para ver o que você está fazendo na cozinha, que inclusive eu nunca entendi isso muito bem. Eu acho que faltou um pouco de humildade da parte dele, né? Porque eu já tinha servido o príncipe Filipe, né? O esposo da rainha da Inglaterra em Brasília, que em nenhum momento tive essa imposição. O próprio príncipe Charles, que aí sim eu sabia que era ele, mas eu não imaginava que ele ia na cozinha para me cumprimentar. Uau. E aí você nem vi ele chegando, na hora que ele bateu nas minhas costas, que eu olhei para cima, era ele. Então são coisas realmente que te marcam muito. Mas eu sempre vejo isso, eu diria, como a gente fala no giro português, na esportiva, né? Eu nunca pensei a tirar fotos com ele, por exemplo. Bom, na época não tinha iPhone já, para começar, mas eu poderia ter tido uma máquina fotógrafa pequena, pensando que ele poderia aparecer, um desses caras, o presidente Bush, o Fidel Castro, na casa do Dr. Roberto Marinho. Mas é óbvio que quando se sabe, a dor da barriga está aí, sem dúvida. Você não tem como errar, você não pode errar, né? Agora, a satisfação é enorme depois quando eles vêm, te cumprimentam, como o Jacques Chirac, junto com o presidente Fernando Henrique Cardoso e Dona Ruth, e o embaixador Luiz Lampré, que é embaixador do Brasil na França, falou assim, não, ele é ministro da Relação Exterior, desculpa. O Jacques Chirac falou assim, chefe, o que você está fazendo aqui? E o Fernando Henrique Cardoso, o presidente Fernando Henrique Cardoso, falando assim, não, Laurent não sai daqui. Mas esses são momentos realmente... servi o Ayrton Senna, conversei um pouquinho com ele. São pessoas que passam na tua vida e que
sabe, eu não vou me orgulhar, quiser usar isso como são pessoas como normais, né? O Ayrton, por exemplo, foi no barco do Dr. Roberto, ficamos lá conversando, ele me perguntou, ele já era cliente no Laurent, já tinha ido no restaurante Laurent, e ele falou para mim que ele voltaria para falar comigo, mas infelizmente eu não, logo depois não teve aquele probleminha ali. E problemão, não é? Que eu chorei igual uma criança naquele dia. Mas é isso, a gente encontra pessoas famosas, uns são simpáticos, outros não, né? Eu poderia te dizer que, em princípio, as pessoas mais cobiçadas e que vêm de berço são as pessoas mais acessíveis. As pessoas que têm nome e que não têm berço, geralmente são as pessoas, como on dit em francês, exécrables. Só pelo tom da minha voz você deve ter entendido o que quis dizer. Porque são pessoas que realmente perderam o bom senso e, acima de tudo, a questão da respeitabilidade a quem trabalha. Subiu a cabeça, né? E são muitos. Portanto, as pessoas que eu cruzei assim no serviço, das pessoas mais poderosas e de berço, eu faço questão de dizer de berço, que tem cultura, que tem uma formação, são geralmente as pessoas mais abordáveis. Les autres, c'est compliqué. Muito top. Agora, não só serviu, mas o chefe formou chefes que hoje são grandes Sim, nomes. Isso certamente eu posso te dizer o seguinte, Vinícius, que se hoje me perguntar qual a conclusão que você tem da sua vida de 42 anos do Brasil, eu te diria que o maior capital é o capital humano que eu ensinei e formei, porque todos eles, eu diria, não tem um. Eu fico até emocionado quando falo isso, que não me falou muito obrigado, chefe. Então isso é muito forte. E são caras que hoje são conhecidos, eu brinco dizendo que são mais conhecidos que eu, né? Na fama, né? E eu acho que na vida de um ser humano, não vou nem falar no profissional, é o maior presente que a vida pode te oferecer. Você estendeu a mão, tive resposta, porque não são todos que entenderam, mas aqueles que entenderam que realmente foram embora, quando foram embora para a vida e se tornaram chefe, líder, exemplários, e jamais deixo de te atender, e sempre quando eu vou lá, te abraço, te agradeço. Agora mesmo, quando eu fui para Recife, o Rafael Andrade, que é um dos caras mais difíceis que eu tive, do ponto de vista de caráter, mas quando fui lá, me beijou na cabeça, igual o Macron fez com o Mbappé, mas é a diferença, que eu sou chefe de cozinha, o outro tinha que ficar no lugar dele, lá, o presidente, né? Mas esse carinho, né, de dizer muito obrigado, chefe, por tudo que vocês me ensinaram. O outro que está na Inglaterra, que está em Londres, o Victor que está em Los Angeles, que me mandou umas palavras semana passada, porque eu dei um apoio nele para conseguir o green card dele nos Estados Unidos. Isso aí não tem preço. Não tem preço.
E numa hora dessa que eu me considero um homem feliz. Realmente, a minha felicidade é imensurável em relação a isso. Imensurável. Não tem... E por isso que eu me dou a liberdade de falar como eu falo, porque quando eu vejo as representações que nós temos nesse mundo político, são poucos que fez alguma coisa nessa vida. Eles estão sempre aqui para tirar de quem faz, mas não são pessoas que faz. E o fazer é tudo. Que numa profissão, l'apprentissage, ou aprendizagem, que vem da palavra latim, e aprender a executar, aprender a fazer. Então o mundo moderno, o mundo de hoje, deveria ser tomado para os homens que faz, não aqueles que tiram do que faz. Você vê meu tom de voz, como eu sou muito simpático numa hora dessa. E eu não tenho vergonha, se tivesse um na minha frente, eu jogaria na cara dele, né? Porque eu fiz. Eu posso mostrar. Muitos deles não. Você é muito nobre, cara. Muito nobre mesmo. Nobre por criar e compartilhar. Muitos chefes, eu conheço, eu estou dentro de cozinha profissional, eu sei muito bem. Nisso aqui você não pode ter acesso, você deixa que dá... eu faço, deixa aguarda aí, eu vou fazer depois, tira a foto depois, tal, porque quer guardar para ele. Né? E você é uma pessoa muito nobre por compartilhar seu conhecimento. É claro, mas a vida é essa. A sua alegria é você ver o seu trabalho sendo replicado pelos seus alunos. Eles realizando uma gastronomia, né, de altíssima qualidade, com ingredientes realmente de premium, né, e você compartilhando esse conhecimento. Eu acho que eu tive sorte, viu, Renato, de ter nascido numa família onde o valor trabalho sempre foi muito forte, né? Eu repito sempre que meu pai era operário metalúrgico e foi considerado um dos 10 melhores da França, um homem brilhante, né, que tinha uma cultura muito forte, né? Mesmo sendo um operário, talvez mais culto que muitos de alguns que o sirvam aí, desses bambambam, como a gente estava falando, que infelizmente não tem berço, né? Apesar dele ter nascido numa família humilde, mas ele tinha uma bagagem cultural muito grande, que ele soube dividir com os irmãos dele, soube dividir comigo, com meu irmão. Então, isso, sem dúvida, foi muito, muito fundamental. E ainda, depois, quando entra na profissão, encontro umas pessoas com o mesmo pensamento. Até hoje eu falo com o meu mestre de aprendizagem, aquele que me ensinou a trabalhar, não é? Eu falo com ele. Passamos 5 dias juntos na minha casa lá na França, cozinhando junto para uns amigos. Isso, cara, isso é a vida. O mundo vai dizer quem é você. Você não fala quem é você. Você não vai dizer que eu sou isso ou aquele. Não. Deixa os outros falar. E o mundo, hoje em dia, você hoje está aqui, amanhã eu não estou mais, por razões e outras. O que vai ficar? Você tem mais que dividir. Você tem mais que ensinar. E um cara que não tem medo de ensinar, porque ele é seguro de si. Aqueles que não querem, então não são seguros de si. Que legado, né? Que legado. Muito nobre mesmo da sua parte. Muito bom. Muito bom. Eu gostaria de... Você tem alguma pergunta? Não, fica à vontade. Eu gostaria... É referente ao que essa pergunta? Não, pode. Eu gostaria de saber de um caso referente a um problema que você teve muito sério com a Polícia Federal, né? Há muitos anos atrás foi com... cara, eu tinha 20... Foi em 1984, um momento de direta já, não é? E... Óbvio, tinha as passeatas, né? Quer dizer, você está num país que ainda sai do governo militar, né? Eu não vou me posicionar se eu achava que estava certo ou estava errado. O problema não é isso. Mas, bom, você é um jovem que fala, uau, agora esse país vai se tornar uma grande democracia. Isso é sensacional, não é? Quer dizer,
E óbvio que eu comentava isso dentro do meu trabalho, né? E caiu nos ouvidos indevidos, né? Vamos dizer assim, né? E essa pessoa aparentemente me entregou, né? E aí a Polícia Federal foi lá me buscar às 10 horas da manhã. Mas aonde foi te buscar? Do Saint-Honoré, do Hotel Meridian, no restaurante. No seu serviço? Sim, eu estava fazendo mais folhado, eu me lembro até hoje. Eu estava com um rolo de confeitaria. Vixe! E meu maître entrou na cozinha e falou: chefe, o que o senhor fez? Eu? A Polícia Federal veio buscar aqui. Falei: uau, aí você treme na base, né? Como a gente fala, né? E aí eu saí da cozinha e fui para o salão. Era um rapaz jovem, me lembro, que aí apresenta PF, né? Polícia Federal. Você fala: uau. E o maître ligou para a minha futura esposa, Cis, que eu já namorava. E ela chamou o diretor do RH da empresa, que chegou muito rápido, e falou: não, se vocês querem fazer umas perguntas para ele, eu vou ter que acompanhar, porque ele é da empresa. E o dia seguinte nós fomos lá, sendo, não vou dizer interrogada, mas levantando perguntas, né, como qual eu teria participado de umas passeatas em prol da Direta Já, que eu não fiz, porque eu sabia até onde era meu, eu não tinha por que me envolver de forma política direta que isso, mas alguém, quer dizer, esse alguém eu soube quem que era, na verdade, entregou o jogo para me assustar, enfim, naquela época realmente ainda era uma situação complexa, né? Vamos dizer assim. E você descobriu quem Mas foi um momento de vida também que faz parte da vida, né? Mas é esquisito, né? Que te integrou, como? Descobriu quem foi? Sim, eu soube. Era uma pessoa importante dentro da estrutura. Mas é a vida, né? O mundo foi feito disso, daqueles que entregam um nos outros, inveja, interesses, enfim. É a vida desde os tempos né? De Jesus Cristo e antes, né? Quer dizer, a entrega, né? O Judas sempre teve, tapete, né? Tem muita gente querendo passar, puxar o tapete dos outros. Mas o Judas sempre teve, né, Renato? Né? Então, principalmente no corporativo, né? E o food service não deixa de ser. Mas claro, empresa, né? Claro. Então sempre tem alguém ali querendo puxar o tempo. Mas sem dúvida. Eu não agrado a todo mundo, assim, isso até hoje, né? Quer dizer, estamos num mundo que eu diria que alguns estão querendo divulgar o que o mundo quer ouvir. Então, quando você fala umas coisas que as pessoas não estão muito afim de ouvir, por exemplo, quando teve a pandemia, logo no início, me pediram para escrever um artigo sobre o futuro da gastronomia, depois pandemia. Eu fiz um relato, escrevi, da minha visão pessoal, que hoje, numa hora dessa que eu falo, eu devo ter alguma coisa um pouquinho diferente, porque o que eu estou percebendo, que eu escrevi naquele momento, estou vendo que está acontecendo. E esse veículo da imprensa não deixou o artigo sendo... eles engavetaram. Engavetaram. A gente pode até chamar de censura, né? Mas outro veículo, que eu sou próximo, quer dizer, que eu conheço os donos, não estou falando do Globo, tá? Posso até dizer o jornal, que é Gazeta do Povo, editou meu artigo. Mas aqui, o Jornal de São Paulo não deixou passar. De uma situação que eu fui analisando do que aconteceria pós-pandemia. E estou vendo que estamos indo nessa direção. Cita pra gente. Você pode citar pra gente? O jornal? Não. Cita pra gente
o que você enxergou no início da pandemia e o que está acontecendo O que está acontecendo é que realmente você vai ter duas vias na alimentação, uma para as populações de baixa renda, sem nenhuma preocupação sobre a questão da qualidade dos alimentos a ser colocada na mesa do consumidor, né? Então, é uma produção a baixo custo, às vezes desrespeitando totalmente a questão ambiental, né? Que todo mundo fala hoje em dia. Eles sempre estão ali fazendo imagem bonitinha para parecer legal, mas quando você começa a olhar por trás por baixo do pano, sai da frente, né? E os outros, que é a outra via, que para quem pode pagar, terá, obviamente, acesso ao do bom e do melhor. Então, obviamente, que você produzir uma alimentação a baixo custo não vai trazer coisas muito boas na questão quesito saúde, né? Segurança alimentar. E segurança alimentar, exatamente. E que, obviamente, essas iniciativas vão de par com os interesses financeiros e governamentais para fazer isso acontecer. E a classe média que leva na cara. Agora, quando eu falei isso, opa! Quando eu falo que grandes produtos de alimento aqui no Brasil, por exemplo, no caso específico, são encarados como commodity, não é alimentos, né? Então, quer vetar o foie gras, mas não vai vetar o frango criado em gaiola. Porque ali tem tantos interesses por trás disso que é melhor você nem se pronunciar. Então você está colocando o dedo numa engrenagem complicada, né? Complicado porque hoje esse alimento sem qualidade, por exemplo, o tipo manteiga, o tipo chocolate, sabor chocolate, né? Sabor chocolate, e aí vai. Então nós temos uma alimentação hoje muito pobre, né? Exato. Então, e que infelizmente a classe pobre acaba consumindo esse tipo de alimento. Você vê poucos legumes, poucos vegetais, grande presença de carboidrato. Eu, por exemplo, eu estava no Senac agora, em Recife. Eu fiquei assustado. Eu não sou um magra, mas eu tenho 65 anos. Me assustou de ver jovens de entre 20 e 30 anos, todos eles obesos, todos, né? Então, tem um problema ali. E aí, do outro lado, você tem uma narrativa de chefe, que são certamente grandes profissionais, mas que confunde um pouco as coisas, né? Porque eles falam sobre proteção do meio ambiente, né? Proteção do animal. Eu, pessoalmente, eu defendo a caça, eu sou a favor, tá? Agora, é uma questão da consciência, educação, legislação. A gente está vendo o estrago com o javali, o porco-javali no Brasil, na França também. Então, tem que ter um equilíbrio para tudo. Você não pode dizer amanhã todo mundo é vegetariano ou vegano. Quem vai pagar a conta, né? Então, essa narrativa ela é muito complicada. Aí vem o chefe que quer ser muito próximo da natureza, que quer ser jardineiro. Não somos cozinheiros, não somos jardineiros. Nós não estamos aqui para plantar cenoura. Aí você vê o chefe que está lá colhendo a cenoura no meio do jardim. Dá licença, pô. Vamos deixar de ser, sabe? Seja cozinheiro e cuida do meio ambiente dentro da tua cozinha, ensinando a teus cozinheiros a otimizar o produto, usar o produto com inteligência, para não jogar fora, aproveitar. A palavra aproveitar, ela não é negativa. Ela pode ser realmente muito útil no momento que a gente tem que preservar a questão ambiental. Mas não é sendo um jardineiro que você vai resolver o problema. Deixe isso aí nas competências do jardineiro.
Que um chefe se aproxime de um jardineiro muito bom, eu estou de acordo. Mas não somos cozinheiros. Então, a presença do chefe é dentro da cozinha, para ver como que seus cozinheiros trabalham. E ensina eles a trabalhar de uma forma adequada. Top! Quando o chefe falou de aproveitar, eu lembrei do episódio do MasterChef, que você estava fatiando ali um peixe, pegou as aparas e falou, mas isso você não vai jogar fora, isso a gente vai aproveitar, fazer a mousse e tudo mais. Isso, exatamente. Então, tudo, né? Tudo boa lembrança, Vinícius. E você sabe que foi engraçado porque naquele dia, diz, né, o pessoal que teve uma audiência enorme, né? E o gesto que eu fiz, que eu falei prova, né? Que eu não sei se você lembra disso. Apesar de não ser praticante, mas eu tenho muito respeito pela religião católica, que é sempre olhar para o próximo, não como um subalterno, menosprezado, nada disso. E sempre no sentido, vem para cá, vem comigo, né? Então, naquele dia, quando eu falei prova, para mim isso é normal. Os dois que estavam na minha frente, eu não olhava para eles como uns caras que talvez não soubessem cozinhar. Não, de forma alguma. Eu estava aqui para justamente mostrar suas competências dentro da sua limitação de conhecimento, mas eu tinha que respeitá-los da mesma forma que me respeitavam. Então, eu tinha mais que dizer, eu fiz, prova, para você tentar fazer igual eu fiz, o melhor. Aí seria sensacional se fizesse melhor. Né? Porque é isso. Sem receita ainda. Isso é a vida. Né? Quando o aluno se torna melhor que o professor, o mundo está salvo. Qual a sua opinião referente a esses programas, reality show gastronômico? Eu acho que vende bem. Né? Eles vendem bem. Para quem está na frente, né? Deve ajudar a levantar as empresas, né? Do outro lado, eu sou o primeiro a reconhecer que tem um ponto positivo, que é uma democratização do que é cozinhar, né? E leva isso em todos os lares do Brasil, né? Em qualquer país. Então, eu diria que é bom, porque, querendo ou não, acaba a colocar o nosso métier dentro de uma realidade, mostrar, mesmo se o cozinheiro está cozinhando mal, desprezando os produtos, eu tenho certeza que a dona de casa vai olhar e vai dizer, mas é louco, ele está jogando tudo isso fora. Então, tem um lado muito positivo nessa história, que acaba trazendo uma reflexão, né? Uma crítica, que acaba sendo bom. Né? Agora, o lado competitivo, às vezes é questionável, mas enfim, no geral, eu acho que tem um lado muito positivo. Né? Acabou levando um assunto que muitas pessoas não conheciam, ou desconheciam, e começaram a olhar de uma outra pegada, vamos dizer, de uma forma diferente. Né? Então, ok. Muito bem. A Feira FISPAL, ela é a maior feira do food service, né, na América Latina, e gostaria de saber de você qual a sua relação com o princípio da FISPAL. Hoje eu não tenho mais nada a ver com a FISPAL, né? Que eu trabalhei para a FISPAL de 1996 até 2008, né? E você acompanhou isso de perto, né, Renato? Que a gente organizava os concursos, né, que era a melhor cozinha regional do Brasil, o Jovem Talento, o Jovem Talento da Patisserie. Era sempre o Jovem Talento, porque, de novo, né, essa palavra Jovem Talento para alimentação foi criada ali, né, durante o Gourmet Show, que eu era o mentor, que eu era o organizador de tudo isso, né, e que eu convidava os meus colegas, cozinheiro brasileiro, francês, italiano, seja quem for, libanês, para ser jurado dos trabalhos dessa rapaziada, né? Então foi um incentivo muito bom para justamente colocar todos deles com muita dor de barriga. Isso é realmente sensacional. Eu vi uns caras desmaiar, eu vi uns caras chorar, enfim. Mas isso é muito bom, é muito bom. A emoção, a flor de pele, para mostrar um trabalho bonito, né?
E o legal que era no Gourmet Show e que, no caso do Jovem Talent Cuisine, quem levava o número 1, vamos dizer, o troféu, representava o Brasil depois no maior concurso de culinária na França, que é o Bocuse d'Or, né? Então, eu acho que foi um período, 10 anos, que, querendo ou não, alimentou o mercado com valores muito fortes. Por citar, não é? O Jefferson Rueda, o Henrique Martins, o Paulo do Momo hoje, que teve tantos, né? Eu nem me lembro, enfim, bom, só para citar, mas a gente não dava mola não, viu? Eu me lembro que o cara que trabalhava comigo era um chefe alemão que voltou para a Alemanha, o Def Haupt, e só pela pequena história, um dos concursos, por exemplo, o Jefinha com o Martin, eles esconderam umas coisas nas gavetas, né? E a gente descobriu. E a gente fechou o box na hora. Não competiram. Nossa. Mandamos para casa. Pô, os caras ficaram puta da vida. Mas regra é regra, jogo é jogo, né? Então foi... Depois o Jefim voltou a competir e ganhou com muito brilho, né? Mas foi 10 anos extraordinário no Brasil, de 96 a 2008. Tanto que os caras vinham da França para ver o trabalho que a gente estava fazendo e falavam que fora da França, o único lugar onde havia uma organização tão bem feita era o Brasil. E hoje acabou, porque infelizmente eu diria que essas feiras, seja FISPAL ou outro, são iniciativas que isso custa muito caro e que não tinha patrocinador, não tinha ajuda. Então eles preferem ser vendedor, obviamente, de espaço de metro quadrado para as empresas mostrar, mas não tem mais essa osmose, vamos dizer, que é uma pena, porque esse tipo de iniciativa, eu volto a dizer, alimentou o mercado com valores muito fortes, que se tornaram, todos eles, grandes profissionais aqui no mercado. Então significa, havendo patrocinador, é possível da gente ter uma revisitação desse tipo de programa? Poderia, mas eu não sei até onde hoje em dia eu pessoalmente me envolveria. Eu posso até aconselhar um grupo de jovens chefes querendo fazendo isso, mas eu acho que esse tipo de iniciativa hoje tem que ser tomado por chefe brasileiro. Não tem mais espaço, vamos dizer, de frente para um chefe estrangeiro como eu. Eu acho que tem que ser realmente tomado por jovens brasileiros, entendendo tudo que nós falamos aqui, né? Que a situação pessoal deles é uma coisa, a situação coletiva é outra, mas são indissociáveis. É igual um time de futebol. O Mbappé sozinho não faz nada. Falando em time de futebol, né? Um francês, brasileiro, e aí, acabamos de... mas eu acho que qual a sua opinião aí? Então, eu acho que eu pessoalmente, acredito se quiser, eu fiquei muito feliz com a Argentina ganhando, porque desde o início, não no primeiro jogo, mas depois, percebi que ali você tinha duas coisas. Um espírito coletivo, com valores individuais muito fortes, leadership, pelo Messi, num cara que tem um comportamento ímpar na sua carreira profissional, criativo, quer dizer, alguns falam de gênio, podemos, e comprometida, disciplinada, sério, né? É acessível, não entra em modismo barato, né? Consciente do que ele era naquele momento, e nem a França teve isso, mesmo se ela chegou na final. Então, eu acho que a Inglaterra, de uma certa forma, mostrou muito mais. Por razões e outras, jogo e jogo, né? A França passou, mas eu acho que a Argentina mereceu. Foi uma grande lição de coletivo,
e volto. Se você não tem um capitão, um cara que leva o time e que o time gosta dele, isso é importante. Porque né? O Messi é um cara que ele é um líder simples, humilde. Eu não vi ele crescendo a bola. Não, e você vê que os caras apreciavam ele pelo que ele é, não pelo que ele é aparente. Um ser humano, né? Você não vê nenhum pintando o cabelinho de branco, né? Eu não vou entrar em detalhes, você entendeu o recado, né? E do lado da França temos um coach, que é o Deschamps, que eu pessoalmente admiro, que é um cara que não dá mola, não é? Pode ser o melhor jogador do mundo, não vou citar o nome, você já sabe quem é. E falou, escuta, pode ficar em casa, não vamos tocar o barco. Então, de novo, o coletivo, em determinado momento, e apareceu, de repente, alguns valores aí de jogador que a gente nunca tinha ouvido falar, que mostraram realmente muita garra, muito talento. Né? Para mim, o melhor jogador da França, para mim, não é o Mbappé. Para mim, se chama Klinsmann. Uau. Eu falo com toda tranquilidade, porque o Deschamps foi capitão do time do meu tio, que eu vim de uma família de jogador de futebol. E meu tio foi o melhor jogador da França em 1966 e foi jogador da seleção francesa. E foi considerado como um dos 50 melhores técnicos do mundo. O Nantes, que era verde e amarelo, Canaris. E todo o jogo do Canaris foi interpretado em cima de um jogo de um país que se chamava Brasil, mas do time do futebol São Paulo, treinado por um técnico que se chamava Tele Santana. Então, todo jogo que o Deschamps fez, ele vem da escola do meu tio, inspirado dessa escola do Brasil, tanto que o time do Nantes, na década de 80, era chamado le jeu à la brésilienne, o jogo à brasileiro. E meu tio, eu soube que domingo torcia para a Argentina. Top. Bom, Vini, você ia fazer uma pergunta de tecnologia, né? E eu cortei você. Primeiro eu queria agradecer novamente o chefe, a escola, por ter recebido a gente aqui. Isso. E agradecer também a Outbit, que é o nosso parceiro de tecnologia. Então eles fornecem todos os equipamentos de tecnologia aqui do podcast. Queria deixar a indicação aí para quem está precisando dentro do food service. A gente acaba utilizando a tecnologia. Sem dúvida. Principalmente na parte de atendimento, mas mesmo até na cozinha. Inclusive, se for uma coisa, sem querer te cortar, Vinícius, que é uma coisa muito importante, porque tem essa conversa de chefe que fala, não, eu sou contra a tecnologia na cozinha, eu sou um fervente defensor da tecnologia. Tecnologia, isso é normal, é o processo evolutivo para você. É um aliado, né? É um aliado. Não, eu não vou cozinhar como o tempo da bomba. Eu não vou andar na rua de charrete com boi. Mesmo se eu tenho respeito por isso. Mas o senso da evolução do mundo é a tecnologia presente para nos ajudar a produzir cada vez melhor. E fazer em si que o manipulador de alimentos, portanto o cozinheiro, se integra completamente dentro do processo de alta tecnologia. Conta pra gente, Lohan. Voltando a dizer que cozinha é ciência. Lohan, conta pra gente, o que você tem de tecnologia em suas cozinhas aqui? Tem vários aqui. Você sabe disso, aqui é uma Walt Disney, né? Então temos vários, temos o forno racional, última geração, temos... Thermomix, temos o termocirculador, temos célula de resfriamento rápido, mas temos também rotisseria, temos um forno tipo o que vem agora, que é o Vulcão, né, que é o forno de carvão, né, produzido por um dos nossos parceiros lá de Santa Catarina. Agora me fugiu a empresa, desculpe se estão me ouvindo. Mas para mim as duas coisas vão junto. As duas coisas vão junto. Óbvio que um cozinheiro tem que saber manipular o fogo, mas ele tem que saber manipular a computação.
é um forno computadorizado, porque você regula melhor as temperaturas, você tem uma estabilidade de temperatura. A temperatura, né? Padronização, a temperatura, nossa área e tudo, porque você conserva os nutrientes, você conserva colagênio, você conserva milhares de coisas que se você não souber controlar a temperatura, você não vai ter o mesmo resultado. A ciência demonstra isso. Então, nós não somos científicos. Um cozinheiro não é um cientista, mas ele tem que saber se inserir dentro do processo de alta tecnologia. Principalmente, eu acho que hoje tudo é muito rápido, né? Claro. A gente espera hoje tudo muito rápido. Além da padronização, você manter sempre a qualidade, isso te auxilia, né, na tua produção e tudo mais. Mas hoje o mundo é muito rápido, então a gente precisa entregar, lógico, dentro sempre da qualidade do padrão, algo mais prático. Exato. Por isso que eu falo que não é, o Vinícius, eu acho que o acesso à tecnologia em qualquer lugar do mundo tem que ser acessível. No caso específico, nota aqui nós que ainda proíba acesso à tecnologia querendo que o país sempre fica para trás. Então, se isso não fosse verdade, a Coreia do Sul não estaria onde ela está. Ela permitiu, nesses últimos 40 e poucos anos, que a sua jovem população tivesse acesso à tecnologia e tornou-se o que eles são hoje. Enquanto aqui a gente ficou nesse ninini, até porque não somos latinos, então a gente gosta de ninini, né? E está deixando a nossa população jovem para trás. Alguns têm sorte que eles se expatriam e vão lá aprender em países onde tem acesso à tecnologia com mais facilidade, mas quando volta para cá eles ficam assustados. Então isso está errado, né? Tem que rever tudo isso. Sous vide, quando você descobriu? Foi em 1900... estamos em 2023. Eu acho que o curso que eu fiz do CRA, quer dizer, curso de recherche agroalimentaire, com o professor M. Goussot, que é a eminência PAD na questão justamente da cocção sous vide, que é um cientista, né? Ele é um cientista. Se não me engano, foi em 2004, 2005, por aí. E aí eu fiz lá o curso com ele, sempre. Ele veio aqui, inclusive. E eu sou um fervente defensor, obviamente, suas particularidades de execução, não é para tudo, né? Você não faz sous vide para tudo. Agora tem algumas coisas que realmente são extraordinárias e conseguem uma qualidade, eu falo com toda a tranquilidade, melhor que se fosse diretamente. Cita para nós alguns exemplos. Principalmente, eu diria que a cocção sous vide ela é inteligente em aplicação em cocções demoradas. Elementos que vão ser preparados, cozidos muito rápido, não tem cabimento. Agora, toda a proteína que demora uma cocção lenta, aonde você tem que realmente extrair toda a questão dos nutrientes sem desconfigurar a estrutura dessa proteína, é realmente válido. Então, estamos falando de um músculo, estamos falando de um lagarto, estamos falando de uma água de coco para caramelizar, proteína animal. Os peixes não são muito a favor, por exemplo, porque um peixe pode cozinhar muito rápido. Mas essas chamadas aqui no Brasil ainda, como alguns falam de carne segundo, que eu acho isso o fim da picada, né, obviamente, que são as carnes frontal do animal, os cortes frontais, aí sim, na aplicação do sous vide, você tem resultado fabuloso. Né? Muito bem. Nossa, quanto conteúdo você está oferecendo para esse podcast, Foodtech. É uma satisfação assim, muito grande. Eu tenho certeza que agregou muito. Que bom. Né? Espero que o pessoal gostou. Com certeza.
as pessoas vão realmente curtir e o melhor de tudo é você compartilhar como que podem ter acesso à sua escola, ao instituto, a você. Aqui... Você é acessível, não? É difícil? Como que é? Não, tem que passar, obviamente, por um caminho, né? Mas que é via a Secretaria da Escola, né? Telefone 38870170, prefixo 11. O site, que é Laurent, é www.laurent.com.br. Tem o Instagram Chef Laurence Faudot, tem o Instagram da Escola Laurence Faudot, enfim, tem tudo isso. E pode falar aqui, ligar para cá, o pessoal atende, quer dizer, tem a secretária para isso, sem problema. Seus livros estão à venda aí? E meus livros, tá vendo? Eu sou um péssimo vendedor, né? Eu tenho o livro que fez mais sucesso, que é Ricardo, um jovem chefe, né? Estamos com 17 mil exemplares vendidos, né? E o Toque do Chefe, né? E, ultimamente, o Toque do Chefe, o primeiro que foi a Quatro Estações, que ainda tem uns que encontram por aí, né? Foi 3.500 exemplares, se não me engano. Não, foi mais. Foi 5 mil exemplares. Não, 2 vezes 7 mil exemplares, desculpa. E aí tem esse Toque do Chefe que foi lançado agora em dezembro do ano passado. É isso mesmo, porque aonde eu falo um pouco de tudo que nós falamos aqui. Exatamente. Além de algumas receitas. Mas vem outra ainda. Oh, top! Maravilha. Mas ali eu não posso falar muito. Vai ser... Você vai lançar no podcast com a gente. Mas se quiser, com muito prazer. É isso. E aí? Tem mais alguma coisa? Eu acho que o chefe tinha um compromisso daqui a pouquinho, né? Muito bem. É isso. As considerações finais, chefe? As considerações finais, eu diria, se me permite, Renato, vou me direcionar aos jovens. Porque o tempo passa muito rápido. Eu me vejo ainda entrando a primeira vez dentro de uma cozinha com apenas 15 anos de idade. Apaixonado, não querendo voltar para casa. Andava de bicicleta. E eu diria, vai para frente, abraça, acredita em você e aprende e sempre se posiciona com muito respeito para qualquer ser humano que chegar perto de você, que demonstra que está afim de trabalhar, aprender, vencer na vida e que também está afim de entender seu trabalho como cliente e respeitar teu trabalho, essa é a vida, né? Abraço isso aí profundamente e acredito em você. Eu tenho uns exemplos ultimamente, uns rapazes por exemplo, que bateu na porta aqui, ele nem é brasileiro, ele é boliviano de origem e já está trabalhando com o Emmanuel Bassoleia. Eu que pedi para o Emmanuel pegar esse rapaz, porque eu gostei ele quebrou o caixinho de dinheiro que ele tinha para fazer um curso aqui. Foi atrás e gostei. Ganhou outro curso, porque uma aluna aqui gostou dele, pagou o curso para ele. Uau. Voltou a fazer outro curso aqui, que ele pagou do dinheiro dele. E eu não aceito estagiário aqui. Eu não aceito. Mas eu abri mão. Ele hoje está fazendo estágio conosco de manhã e à tarde ele vai trabalhar no hotel com o Emmanuel. Aqui no NIC? Aqui. Uau. E então, tá na cara que esse cara, se não acontecer um acidente ou se deixar envolver pelo sucesso, irá muito longe. Muito longe. Eu gostaria que fosse tantos deles assim, milhares, né? Porque tem uns que tem medo de bater na porta, tem uns que não quer, que não sabe, não acredita em si. Então, minhas considerações seria isso, bola para frente e sempre ser jovem na sua cabeça, porque o físico é difícil, mas a cabeça você consegue manter. Minha sogra tem 94 anos, ela tem uma cabeça que é impressionante.
Então, acho que a cabeça é tudo. Isso que nos mantém ainda acreditando nesse mundo que é difícil, né, do dia a dia. E diria para vocês, Renato e Vinícius, muito obrigado por me oferecer essa oportunidade, porque eu gosto de falar do fundo do coração, no fundo da minha alma. Gosta de compartilhar, né? É de compartilhar, porque a vida é essa. O resto é consequência. Olha, se você não entendeu o que o Lohan falou, o Lohan simplesmente falou: leia, 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 cole do lado de profissionais realmente, debulhe realmente para que você tenha esse conhecimento, crescimento, vá atrás de cursos, tecnologias, leitura, aprenda e com informação, certeza... né? É informação. O que às vezes me irrita um pouco, só para concluir, que quando eu vou numa iniciativa, não sei se porque as pessoas às vezes têm receio, mas quando fomos fazer um jantar agora, na semana passada, os alunos presentes, eles têm receio talvez de te acompanhar, ou de dizer, eu posso ajudar, e fica lá só tirando fotografia. Pelo amor de Deus. Né? Esse iPhone da vida é um horror, né? Para botar, não, gente, antes de tirar foto, mete a mão na massa. Entende, sente, né? Se envolva. Se envolve, para valer. Muito bem. Lohan, muito obrigado. Valeu. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Muito obrigado a você. Compartilha, dê um joinha. Segue aqui o canal, compartilha com teus amigos, com a tua família, com quem você acha que vai se identificar com o nosso tipo de conteúdo, né? Com quem curte o conteúdo de food service, com essa aula que o chefe Lohan deu pra gente. Segue aí nas redes sociais também. Obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Estamos juntos. Até mais. Lohan. Lohan, Isso aí. fantástico, cara. Fantástico. Obrigado, chefe.